gostaria de cumprimentar a audiência e a ilustres convidados. Eu vou apresentar este tema ondas eletromagnéticas e efeitos na saúde. As ondas eletromagnéticas é a base da sociedade atual relativa aos meios de comunicações. Todos os dias nós utilizamos o telemóvel, ligamos uma televisão, um rádio, um tablet ou qualquer outro dispositivo eletrónico que faz uso de ondas eletromagnéticas. A questão é até que ponto elas podem ser inofensivas ou não. Isto é um breve sumário da apresentação. Vou descrever só um pouco o que são as ondas eletromagnéticas, como elas se propagam. Propagam-se por meio de antenas e iremos ver depois quais são os limites de exposição internacionais e nacionais a que a lei impõe como limites máximos para não fazer mal à saúde. Depois irei falar de alguns efeitos descritos na literatura internacional, em vários artigos e estudos científicos e algumas referências. As ondas eletromagnéticas são utilizadas em inúmeras aplicações e equipamentos. Dividem-se em dois tipos. Ondas que provocam efeitos não ionizantes nas moléculas dos átomos ou em ondas que provocam efeitos ionizantes, ou seja, basicamente conseguem arrancar eletrões aos átomos, entre outras particularidades. Esta apresentação vai-se focar nas ondas não ionizantes, que são as ondas de frequências da ordem desde os kHz até cerca de alguns GHz, ou seja, desde muito baixa frequência a alta frequência. A própria luz é uma onda eletromagnética com uma determinada frequência. E podemos ver que algumas das aplicações atuais, como por exemplo, a televisão, a rádio, os telefones móveis, o Wi-Fi para os computadores e tablets funcionarem, os fornos de micro-ondas utilizam basicamente as mesmas frequências e são utilizados para cozinhar. Dentro dessas radiações não ionizantes, ou seja, que não conseguem arrancar eletrões aos átomos, mas o seu efeito traduz em fazer vibrar as moléculas. E o ritmo de vibração corresponde à sua frequência. É o caso que temos, por exemplo, num forno de micro-ondas. Utiliza ondas eletromagnéticas para fazer vibrar as moléculas da água e, ao vibrarem, provocam aquecimento. É isso que permite cozinhar depois os alimentos num forno de micro-ondas. No entanto, se a amplitude dessas ondas for relativamente baixa, a energia associada não dá para provocar efeitos de aquecimento, mas provoca outros efeitos, porque as moléculas continuam a poder vibrar ao ritmo da frequência de radiação.
temos aqui alguns exemplos de antenas, algumas que vemos espalhadas pela cidade, tipo, por exemplo, estações base de telemóveis, que podem até estar disfarçadas de, por exemplo, como sendo um simples pinheiro. Esta, por exemplo, vocês encontram na autoestrada 1 junto ao carregado. Não sei se nunca repararam. Ao lado direito, a Lisboa, do lado direito, encontram lá um pinheiro que não é um pinheiro. Por exemplo, aqui temos no cimo de um prédio uma antena disfarçada de chaminé. E temos depois, pronto, outras antenas clássicas, por exemplo, antenas de televisão. Por exemplo, um router utilizado, por exemplo, nas comunicações que temos em casa, por exemplo, da Mel, da Zone, para termos Wi-Fi em casa e não só, noutros locais, como por exemplo hotéis, e vemos em salas de espetáculo, já vemos isso espalhado por autocarros, por comboios, etc. E o exemplo do telemóvel, ou, por exemplo, um simples telefone sem fios, que grande parte de nós temos em nossa casa. Que, por exemplo, o telefone sem fios tem logo duas antenas. É a base e o próprio telefone, que podem estar continuamente a transmitir 24 horas por dia. As antenas normais, elas podem emitir em todas as direções, mas normalmente existe o que chamamos o lobo principal, onde é emitida a maior parte da energia numa determinada direção. No entanto, há sempre outros lobos secundários para trás e para os lados, ou na vertical, para baixo e para cima. Ou seja, uma antena radia sempre em várias direções, não é apenas numa única direção. Isso significa que, por exemplo, se voltarmos aqui ao caso de quem vive num prédio e tem uma antena lá em cima, não pode pensar que a antena emite apenas na horizontal, porque ela emite também na vertical. E quem vive no prédio aprende com essas radiações. Iremos ver depois que tipo de efeitos é que podem provocar. Quando temos um sistema de comunicação que tem uma antena de emissão e uma de recepção, temos aqui o lobo principal que corresponde então à direção dessa transmissão. Se tivermos uma distância entre as duas antenas, que é uma distância d, a potência que chega à antena de recepção depende de vários parâmetros, desde a potência que se transmite, o ganho da antena, a velocidade da luz, a frequência de operação e a distância entre as antenas, elevado ao quadrado. Isto significa que, à medida que nos afastamos de uma antena, a potência vai baixando. É a forma, por exemplo, de nos protegermos de efeitos de radiação, é afastarmos. E quanto maior for a distância, menor vai ser a intensidade de campo. Costuma-se medir a intensidade de campo elétrico numa medida que é dada em volts por metro. Corresponde, tendo uma distância no metro, a diferença de potencial entre dois pontos. Se pode calcular a partir da potência recebida pela antena por meio desta outra equação.
Estas são as únicas equações que vou mostrar. É apenas para demonstrar o conceito. Por exemplo, se tivermos uma antena de telemóveis, temos aqui dois telemóveis que se encontram a transmitir. Cada um deles normalmente transmite apenas 1/8 do tempo, enquanto a antena da estação base emite durante todo o tempo. Significa que em termos médios, aqui nós temos apenas 1/8 da energia que está a transmitir. Isto vamos calcular a média. Podemos ver as diferentes tecnologias que existem. Por exemplo, em monitores de bebê, que alguns pais gostam de pôr junto aos bebés para saberem se eles estão bem, se estão a dormir, se estão a chorar, etc. Utiliza radiofrequência. Isto é a faixa de frequências normais que esses monitores utilizam. Os telefones sem fios que temos em casa, que os operadores gostam de nos oferecer. A faixa de frequências em que eles operam. O Wi-Fi da rede sem fios. O Bluetooth, que é outra tecnologia que se utiliza muito, por exemplo, nos carros, ou pôr o telefone a comunicar com o carro. Por exemplo, nos kits mãos livres. E ainda alguns periféricos de computador e a respectiva faixa de frequências. E temos, por exemplo, aqui no caso dos telefones móveis, as faixas de frequência, por exemplo, na banda GSM, na banda mais normal dos 900 ou dos 1800, e no tipo de serviço designado por MTS nos 2100. E as potências de pico que os telefones colocam na sua respectiva antena. Pode ir ao máximo de 2 watts. E vai depender da banda em que estamos a operar. Existe ainda uma outra definição, que é a taxa de absorção da energia, por exemplo, pelo corpo, que se designa de SAR, e que está limitada a valores máximos. Na Europa é de 2 watts por quilo e nos Estados Unidos de 1,6 watts por quilo. Esta é precisamente a medida que vocês encontram nos telemóveis na especificação, que permite definir a máxima emissão que eles podem provocar quando estamos a utilizá-los. Se formos ver, por exemplo, um simples micro-ondas, as frequências que ele opera, os de uso comercial ou operam numa banda de frequências mais baixa, mas os que temos em casa é na faixa de frequência dos 2.4 GHz, ou seja, é as mesmas frequências de Wi-Fi e dos telefones móveis. Aqui temos uma molécula de água que vai vibrar ao ritmo da frequência que é injetada no nosso micro-ondas, e essa agitação provoca uma fricção entre as moléculas e, consequentemente, o aquecimento. É preciso ter em conta que, por exemplo,
um simples forno de microondas, ao longo do tempo, a sua capacidade de blindagem, ou seja, de impedir que as ondas que se trocam lá dentro saiam para fora, vai diminuindo com o tempo. Significa que, e como conselho, este é um dos primeiros conselhos desta apresentação, é quando vocês ligam o forno de microondas, não fiquem ao pé dele. Afastem-se. E quanto maior for a distância, melhor. Porque ao longo do tempo vão tendo cada vez mais fugas. E a potência posta dentro do microondas pode ir a 1 kW. O que é muito mais do que um telefone. Um telefone pode ir a 2 watts. Estamos a falar de um nível muito superior. Relativamente aos limites de exposição, o que é que diz a lei? Isto é um extrato de Direção-Geral de Saúde, é um quadro deles, que especifica a intensidade de campo elétrico, de campo magnético e a potência em função das várias frequências. Este quadro segue as diretivas deste Instituto ICNRP, que definiu estes níveis, por exemplo, de campo elétrico, em que temos um volume máximo, por exemplo, para essas faixas de 2 GHz, de 61 volts por metro. E de 10 a 400 MHz, 28. Isto significa que, em função da frequência, a intensidade vai aumentando até chegar ao valor máximo. No entanto, estes valores especificados por lei baseiam-se apenas no pressuposto de que uma potência das ondas eletromagnéticas com estes valores provocam aquecimento no cérebro à volta entre meio a 1 grau. Significa que é quando o nosso cérebro começa a ser cozinhado. E é para isso que servem estes limites. Normalmente, os equipamentos operam em níveis mais baixos, com precaução de segurança. Convém pesquisarmos o que é que se passa nos outros países. Temos aqui um quadro que nos lista a potência em percentagem desse limite máximo definido pelo ICNRP em função dos países. E vemos nos Estados Unidos, Canadá e Japão, eles ainda estão acima desse limite, mais 33%. No entanto, existem outros países em que o limite máximo é muito abaixo, que é o caso, por exemplo, da Suíça. É 1%, ou seja, estão 100 vezes abaixo do que nós estamos cá em Portugal. Isto significa que as autoridades nesses países se preocupam mais com esta temática e tentam proteger mais os seus cidadãos ao estabelecerem limites muito mais baixos. Mesmo, por exemplo, a China, a Rússia, Israel, estão muito mais abaixo do que nós. Ora, e o que é que dizem as resoluções internacionais? E este é dos slides mais importantes que interessa analisar aqui. Em 27 de maio de 2011, o Conselho da Europa, que reúne 47 países, aprovou por unanimidade a
Resolução 1815, com o título Os potenciais perigos dos campos eletromagnéticos e o seu efeito no ambiente. E recomendou a redução dos níveis máximos de radiação em ambiente fechado, ou seja, dentro de casas, a 0,6 volts por metro. O limite que estamos a falar é de 61 volts por metro. Ou seja, é uma redução de 100 vezes. E, a médio prazo, 0,2. E compara os efeitos dos campos eletromagnéticos ao caso do tabaco, do amianto e da gasolina com chumbo, entre outros exemplos. Que isto foram casos em que, durante muitos anos, a sociedade era alertada pelos cientistas e pelos médicos que essas substâncias faziam mal à saúde, mas durante muitos anos ninguém ligou. Anos mais tarde, lá se chegou à conclusão que fazem efetivamente mal e vamos limitar. É o caso, por exemplo, do amianto, gasolina com chumbo, já não temos, não é? O amianto, de vez em quando, ouvimos notícias, há mais não sei quantas escolas, há mais não sei quantos organismos que têm ainda amianto e o efeito que provoca nos seus ocupantes. E recomenda limitar a exposição às crianças em escolas e nos jardins de infância. Isto porquê? Porque as crianças são mais permeáveis aos campos eletromagnéticos do que os adultos. Porque a estrutura celular, a nível da composição do corpo, tem mais água do que no adulto. E quem seja da área médica, eu não sou, eu sou um técnico, certamente saberá isso melhor do que eu. Em 31 de maio de 2011, a Organização Mundial de Saúde classificou, por meio deste Instituto Internacional Agency for Research on Cancer, IARC, que faz parte da Organização Mundial de Saúde, os campos eletromagnéticos como potencialmente cancerígenos para humanos na categoria 2B. Esta categoria o que é que tem? Tem lá várias substâncias, entre elas os pesticidas, como por exemplo o DDT, o chumbo, o gasóleo, a gasolina, o papilomavírus, entre muitas outras substâncias. Que alguém duvida que este tipo de substâncias pode provocar cancro? Penso que não. E este ano eles estão a efetuar uma nova avaliação. Vamos ver quais vão ser as conclusões dessa nova avaliação. Em 2012, um grupo de cientistas de todo o mundo reuniu-se e elaborou um relatório. O organismo designa-se por Bioiniciativa, que compila as conclusões de 1800 estudos internacionais que mostram os perigos para a saúde dos campos eletromagnéticos e recomendam ainda níveis mais baixos do que a resolução do Conselho da Europa, cerca de 10 vezes abaixo. Ainda em 11 de maio de 2015, um grupo de 160 cientistas de 39 países enviou uma petição à Organização Mundial de Saúde e às Nações Unidas
para que os países baixem os limites máximos de radiação das ondas eletromagnéticas. E nós estamos completamente inundados de ondas eletromagnéticas por tudo o que é sítio. As pessoas normalmente não pensam nisto porque não, é algo que não se vê, não se cheira, mas que provoca efeitos. Existem vários riscos para a saúde. Estes são apenas alguns relatados, como por exemplo problemas neurológicos, dores de cabeça, problemas de memória, concentração, aprendizagem, sono, náuseas, fadiga crónica, stress, ansiedade e depressão, do tipo imunitários, disfunções do sistema imunitário, enfraquecendo as defesas naturais, respiratórios, hormonais, de redução da produção, por exemplo, de melatonina e cortisol, perturbação da produção de neurotransmissores, cardiovasculares, palpitações, aumento da tensão, por exemplo, auditivos, zumbidos, estalidos, dores nos olhos, deformidade, inflamação, digestivos e vários estudos mostram alterações a nível do DNA das células. E uma alteração do DNA o provoca a longo prazo, pode provocar, caso o corpo não consiga combater essa alteração, é o cancro. Como, por exemplo, do cérebro, tiroide, ouvido, olhos, boca, dos cheios, etc. Especialmente, por exemplo, na zona onde nós usamos o telemóvel, que é na cabeça, afeta os olhos, a língua, a tiroide, a paratiroide e tudo isso. Isto porque, enquanto as radiações ionizantes quebram logo o DNA, no caso dessas radiações não ionizantes, é um processo em dois passos, em que, ao afetar as moléculas de água, provoca a formação de mais radicais livres. E, por exemplo, este estudo de 2014 mostra que campos de baixa intensidade de ondas eletromagnéticas é um novo oxidante para as células vivas. E 92,5% dos estudos reportam esse efeito devido à radiação eletromagnética a níveis baixos, que são os níveis que nós utilizamos nos equipamentos, como por exemplo um telemóvel, um tablet, etc. Um pequeno alerta, isto para as câmaras. As antenas de estações base, elas são instaladas normalmente sem consulta do público e não informam a vizinhança dessa antena de que puseram lá uma antena. Os moradores dão-se apenas pelo facto quando já está instalado e já não podem fazer nada. Por exemplo, aqui temos na zona de Santarém um mapa das antenas da Vodafone, em que podemos ver a localização de cada antena. As operadoras têm os mapas das suas antenas
podemos consultar isso e saber em que local é que está cada uma dessas antenas. Essas antenas, ao emitirem radiação, faz com que a intensidade mais forte fique aqui numa distância da base, em que até cerca de 500 metros provoca efeitos na saúde de quem vive junto a essas antenas. Por exemplo, aqui temos alguns efeitos. Mas isto é muito mal. Mas no próximo slide temos aqui, em vez de termos a medida em volts por metro, nós temos em potência, neste caso, microwatts por centímetro quadrado. E vemos os vários países e os níveis a que cada um deles está. O nível máximo é de 10.000 microwatts por centímetro. É outra medida que se pode fazer para a mesma coisa. Por exemplo, há um estudo feito em 2007 por este autor na zona de foi em Espanha, agora não estou recordado, mas que mostra o tipo de efeitos reportados pelas pessoas em função da distância à antena. O mais pronunciado é, por exemplo, a fadiga, dores de cabeça, dificuldades de concentração, perda de memória, irritabilidade, tonturas, sensação de desconforto, depressão. Isto reuniu um estudo com 530 pessoas, dos quais 270 homens e 260 mulheres. O que mostra que quem está mais próximo da antena é quem sofre mais. Há um outro estudo feito em Belo Horizonte, em que reuniu informação durante 10 anos sobre mortes por cancro, mortes efetivas. 7.191 mortes por cancro e mapeou isso relativamente à distância a uma antena que estava lá no centro. E mostra-se que a incidência de cancro é maior à medida que a distância vai baixando relativamente à antena. Isto são factos que está neste artigo, que é esta é a editora dos científicos Elsevier. E as intensidades reportadas vão de 12.4 volts por metro a 0.4 volts por metro. Nós podemos medir essas intensidades usando algum equipamento. Por exemplo, isto é um simples equipamento que permite medir a intensidade do campo elétrico. Temos em 3 eixos, neste caso X, Y e Z. E irei mostrar depois este outro equipamento que mostra o espectro de frequências em que podemos visualizar quer a amplitude, quer a distribuição das frequências, para sabermos, por exemplo, quem é o responsável. Porque, conhecendo a frequência, nós sabemos a quem é que está atribuída. Sabemos, por exemplo, de qual é que é o operador. Por exemplo, aqui foi um outro caso, isto no Mumbai, em que são 2 prédios. Num dos prédios puseram
um conjunto de antenas de vários operadores, neste caso de 4 companhias. No prédio em frente, reportaram 6 casos de campo, no 5º, 6º, 7º, 8º e 10º, diretamente na linha de vista das antenas. Outro caso, este é um estudo que foi feito por um projeto europeu de 4 anos, com o nome Reflex, com um custo de 3 milhões de euros, em que mostra o DNA de uma célula. Isto é uma amostra não exposta. Expuseram depois uma outra célula a 1600 raios-x, porque irradiaram 1.5 de raios gama. Os raios gama têm muito mais energia, é o equivalente a 1600 raios-x ao peito, e compararam com o efeito noutra célula, no telemóvel, 24 horas ligado, dentro dos limites legais, 1.3 watts por quilo. O limite máximo é 2 watts por quilo. O efeito de fragmentação do DNA é similar. Outro efeito reportado, este mais recente, este é de 2013, que reporta vários casos de senhoras que gostam de pôr o telemóvel no sutiã. E, nestes casos, reportados por este artigo, o cancro nos seios apareceu exatamente na zona onde guardavam o telemóvel. Isto é no caso de jovens, porque os jovens e crianças são muito mais suscetíveis aos campos eletromagnéticos. Por exemplo, aqui temos um outro estudo de 6 anos em 82 voluntários, em que o objetivo era estudar ao fim de quanto tempo é que a exposição às estações base é que temos alterações nas hormonas humanas. E verificou-se que nesses voluntários tinham alterações de várias hormonas base do funcionamento e a regulação do corpo humano. Este é um estudo de 2011. E são resultados muito similares a outro estudo na Alemanha em 2011, que reporta basicamente a mesma coisa. Por isso, a informação está disponível. As pessoas é que podem não estar alertadas para esta temática. Por exemplo, no caso dos bebés, nós podemos estar a expô-los a uma imensidade de diferentes tipos de radiação, começando pelos monitores de bebê, os telemóveis, os telefones sem fios, os routers, estações base e, por exemplo, os contadores inteligentes comunicam diretamente com o operador, no caso de companhias da luz e do gás, que emitem radiação para fazer essa comunicação. E, por exemplo, há ainda outros efeitos reportados, todos eles afetam os bebés ou as
as crianças. Mas não são só os seres humanos que são afetados. Por exemplo, as abelhas, os pássaros, vacas, ovelhas, etc. Que vivam na vizinhança de antenas. Por exemplo, nas abelhas, o efeito destas radiações é que a abelha perde o norte à colmeia e não retorna à colmeia e morre. Consequentemente, a colmeia depois com o tempo vai desaparecendo. Um outro estudo feito, este em 96, utilizou um telefone na banda de 900 MHz, é a banda de GSM, e comparou a profundidade de penetração dos campos eletromagnéticos em função de crianças de 5 anos, de 10 anos e de um adulto. Claramente vemos que quanto mais nova for a criança, pior é. De modo que verifica-se riscos a nível do cérebro, dos olhos, dos ouvidos e, por exemplo, a tiroide, a paratiroide e outras glândulas. Isto é um conjunto de referências que se podem consultar e usadas para esta apresentação. E temos também um conjunto de links que qualquer pessoa pode consultar para ver mais informação sobre este assunto. Como recomendações, por exemplo, os próprios fabricantes de equipamento, por exemplo, os iPhones, a Apple, recomendam usar o telefone a uma distância de pelo menos 5 mm do corpo para manter os níveis de segurança. No caso dos tablets, 20 cm. Ou seja, usar o telefone no bolso é uma má ideia. Há estudos que, por exemplo, mostram que, no caso dos homens, isso afeta a produção de esperma. E depois há um conjunto de livros sobre esta temática que podem ser consultados. Isto é apenas uma breve abordagem a este tema. Espero que tenha sido elucidativo. Isto é baseado em pesquisas feitas que qualquer um de nós pode fazer, mas que penso que nos deve alertar para os perigos escondidos da utilização destas tecnologias e da necessidade de as autoridades baixarem os limites legais da radiação eletromagnética. A nível mundial, por exemplo, os utilizadores de telemóvel, estima-se que, só este ano, em 2016, já vão à volta de 5 bilhões de pessoas. Ou seja, se estes efeitos, por exemplo, esses efeitos de cancro, anunciam-se ao fim de alguns anos, isso poderá ser uma epidemia muito grande. É um caso em que pensar. E, por exemplo, a tecnologia atual promete a próxima vaga de comunicações sem fios, que é o que designam a internet das coisas,
que é pôr todos os equipamentos que temos em casa, máquina de lavar, fogão, frigorífico, tudo a comunicar, tudo sem fios. Ou seja, ainda aumenta mais a poluição eletromagnética que vamos ter nas nossas casas. Muito obrigado.